Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Começa agora na Onda Digital o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde, estamos começando nesse dia 27 de maio de 2024, o nosso meio-dia com Jefferson Coronel, o primeiro desta semana, abrindo a semana nesta segunda-feira, em nome da Delano, um novo momento, em nome da Lopiano Pizza, que está fazendo 30 anos, e em nome da Bono Imóveis, lá de Caxias do Sul, lá no meu Rio Grande, onde a situação continua complicadíssima, onde parece que não tem fim, onde parece que, expressão forte, abriram as portas do inferno e despejaram tudo lá em cima, porque quando você imagina que começa a descer, que começa a cair, vem as notícias de que tem mais 2 dias pela frente, tem mais 3 dias pela frente, chuva forte, rio enchendo de novo, muito embora o Guaíba ali pertinho de Porto Alegre tenha baixado na noite passada 4 centímetros, na noite passada 4 centímetros, mas uma situação dramática que parece não ter fim mesmo. Eu nas últimas 2 horas não vi nada. E tenho até medo, porque eu acompanho tudo de lá, ouço as rádios de lá o dia inteiro, né? Vejo tudo que a mídia do Rio Grande do Sul produz, a rede RBS, que é afiliada da Globo lá, que aliás faz um belíssimo trabalho de cobertura, e assim, é dramático você ver isso. Aí converso com amigos, pessoas, parentes que são de lá e que estão envolvidos em socorro e que estão envolvidos no prejuízo, gente que perdeu tudo, tem pessoas muito próximas que perderam tudo, carro, casa, móveis, roupa, documentos, objetos, tudo, a casa, o terreno, não tem mais como medir, não tem nada, foi tudo pro espaço, né? Gente que teve que abandonar, deixar lá, agora alagou, sabe onde vai ter que ir lá e reconstruir de novo, e enfim, é um drama que parece não ter fim. Quando chove, agora choveu forte, nesse momento parece que o céu está desabando aqui em Manaus também, uma chuva muito forte, a gente já fica assustado, né? Essas coisas criam um impacto psicológico em todo mundo que já deixa a gente preocupado. Eu tenho uma viagem marcada com a minha filha, com meus netos, meus filhos para o Rio Grande do Sul no dia 26 de junho. Tenho lido, visto e ouvido muito os apelos, né, empresariais da Serra para que as pessoas não desmarquem os seus planos de viagem, né? Que elas remarquem, que ajustem, não desmarquem. E eu acho que é certo. Porque se parar tudo, quebra, vai fazer o quê? Né? Então a vida tem que seguir, mesmo ali, a reconstrução virá ali do trabalho, e do trabalho remunerado, né? Do trabalho, da oferta de serviços, dos hotéis, dos parques de diversão, dos restaurantes, dos cafés, enfim, de tudo que tem na Serra, os hotéis fazendas, pousadas. Só em Gramado, ali naquela região, são 500 hotéis e pousadas, 500. Tudo estava praticamente parado há uns dias atrás. Aí começa a retomar devagarzinho, cai outra chuva, não lá tanto em Gramado especificamente, que também teve prejuízos e ruas que desabaram, mas nem tanto. O problema foi nas calhas, né, que a gente chama de calha aqui nos rios, né, que descem até Porto Alegre, a região de Lajeado, Estrela, Igrejinha, Itaqui, aquilo ali tudo ficou alagado, Canoas, Viamão, Esteio, tudo ali perto, Eldorado pro outro lado do Guaíba, quem vai pro sul do país, porque o Guaíba encheu, tudo deságua no Guaíba, o Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Patos tem uma saída bem lá no sul do estado, estreita, uma boca que vai pro oceano, pro Atlântico, estreita, então fica represado, e quando chove e vem o vento do Uruguai e da Argentina, que sobe, ainda empurra a água para cima.
Esse é um problema sério. Para completar, em Porto Alegre, por exemplo, onde já teve uma enchente muito grande em 41, sem mudanças climáticas, muito parecida com essa, muito menos gente atingida e prejudicada, porque obviamente a população era muito menor e tinha muito menos gente morando nas áreas de risco. Porto Alegre ficou embaixo d'água, e quando pensaram que iam respirar, voltou a chuva no final de semana, de sexta para sábado, e alagou de novo lugares que não estavam alagando. Parque Farroupilha, onde se realizam eventos, inclusive da Semana Farroupilha, entendeu? Lugares que eu nunca vi alagado, nunca vi nem alguém falar que tivesse alagado. E eu que vi muita coisa da enchente de 41, porque meu avô foi afetado na enchente de 41, perdeu tudo que tinha, era fazendeiro, plantador de arroz, foi pra miséria. Eu nunca vi dizer que o Parque Farroupilha tivesse alagado do jeito que está alagado agora. Passou o final de semana alagado, as pessoas não puderam chegar lá. Enfim, bairros onde eu tenho amigos, onde minha mãe morou, Azenha, tudo embaixo d'água, tudo alagado, né? Então esse é o drama que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, e que a gente pode fazer daqui é mandar ajuda, participar dos grupos que estão pedindo ajuda. Eu faço a minha ajuda, eu não gosto de divulgar o que é um jeito meu, né? Através de amigos que estão coletando. Eu não tenho nada contra mandar para o governo do Rio Grande do Sul, que eu sinceramente eu parto do princípio que os caras não vão ter coragem de fazer loucura com esse dinheiro. Ponto. Se alguém fizer, vai ter que ser preso. Mas eu não posso partir do princípio que todo mundo é desonesto. E eu tenho o governador do Rio Grande do Sul, embora muita gente discorde disso, numa boa conta. O Eduardo Leite, eu tenho um cara numa boa conta. Eu não posso dizer que tem o cara numa má conta. Ele foi prefeito, aliás, de Pelotas, onde morei 10 anos. E lá ele tem um bom conceito. Até quem não votou nele acha que ele foi um bom prefeito, para se ter uma ideia, de gente que eu conheço, muita gente lá. E quem não votou nele lá também acha que ele é um governador bom para o Rio Grande do Sul, tanto que ele se reelegeu. Foi o primeiro governador da história a se reeleger no Rio Grande do Sul. Nunca um governador tinha sido reeleito no Rio Grande do Sul. E renunciou, né, Jefferson? Aquela pretensão de possivelmente ser candidato a presidente, e depois foi candidato novamente. E aí, Choi, que acha até que foi um erro dele, e contou como reeleição ali, né? Aquele afã dele de ser candidato foi um erro estratégico dele, não mediu as coisas e aí renunciou. E depois, quando percebeu que não dava, resolveu, quer dizer, ele ainda dificultou mais o instituto da reeleição para ele conseguir se reeleger. Então mantenho em boa conta. Ele é do PSDB. Tenho em boa conta o prefeito Sebastião Melo, que é do MDB, né? Tenho em boa conta, me parece ser um homem honesto, me parece ser um homem íntegro também. Então tá apanhando feito cachorro louco, como a gente dizia antigamente, né? Hoje, Deus o livre, essa expressão deve ser até proibida hoje, né? Mas assim, o cara estão batendo neles desenfreadamente. Agora eles estão dia e noite, envelheceram em 20 e poucos dias. Se você perceber a expressão deles, é um negócio, entendeu? Pavoroso, né? Então, assim, quando eu mando a minha ajuda, eu não mando para o Estado, eu mando para grupos de amigos que estão, em que eu confio 100% também, e que estão fazendo ações objetivas. Eles sabem onde tem o problema, pegam o dinheiro, compram as coisas, botam lá pra gente nos grupos, qual é o valor que foi usado, como é que foi usado o dinheiro. Eu digo, nem precisa, pelas pessoas que eu conheço, que eu ponho a minha mão no fogo, que estão lá dia e noite, abriram mão dos seus negócios, estão dando 1/3 do expediente nos seus negócios, quem é prestador de serviço, quem é advogado, quem é contador, esse negócio todo, e o resto do tempo dedicando a socorrer as pessoas, de bom grado, correndo risco, inclusive, risco para a saúde, entrando na água, entendeu? Se arriscando mesmo e fazendo ali seu espírito de solidariedade, dos quais, né, do qual eu participo, ao meu jeito, ao meu critério, sem precisar ficar divulgando isso aí. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho aqui a presença, interferiu corretamente comigo aqui agora, me ajudou aqui o Marco Choi, que é procurador do município. Eu vou começar pelo Choi, dando boa tarde. Você já participou, mas o seu boa tarde para as pessoas saberem que é um grande amigo, um grande advogado e uma pessoa que conquistou muito respeito no meio jurídico do Amazonas, não só por ser procurador do município, mas por ser um grande advogado e uma grande figura, Choi. Advogado já é enxerido, né, Jefferson? Não, tô pensando aqui, meu irmão, eu me meti no comentário do programa. Não, mas que isso, mas a amizade aí com o Jefferson me autoriza, me permite aí. Meu amigo, primeiramente, boa tarde a todos e a todos. Te dizer do prazer de estar aqui no meio-dia com você. Ladeado de você, que é um grande jornalista, âncora,
usar a expressão marqueteiro, que as pessoas usam muito pejorativamente, mas eu falo pro bem. Preciso dizer que eu sou profissional de marketing. Um grande comunicador, porque marqueteiro é feio, né? Mas um grande comunicador, que é você, Jefferson Coronel, que tem uma história, né, nessa cidade aqui de muitos anos. Do meu chefe, né, Rafael Bertazzo, nosso procurador-geral do município, que vai trazer coisas boas aqui para Manaus, para a sociedade, coisas que acho que todo mundo espera ouvir, né? Especialmente em tempos de crise que a gente vive, especialmente nesse pós-pandemia que foi muito difícil para todos nós, e a gente vive esse ambiente pandêmico de novo agora no Rio Grande do Sul. Essa tua reflexão é importante, isso que afeta o Brasil, afeta a produção, afeta o esporte, afeta vários segmentos, né? Acho que é uma reflexão importante, porque a gente veja que não é algo tão distante da gente, né? A gente enfrentou uma seca calamitosa e me parece que a gente caminha para isso, né? Num próximo ciclo também, né? Mas que a gente não está alheio a esse problema que está acontecendo com nossos irmãos gaúchos, né? Rafael Bertazzo, procurador-geral do município de Manaus, boa tarde também. Você falou no ambiente pandêmico, mas a gente comenta depois do boa tarde do Rafael. Está sendo muito pior do que foi a pandemia lá. As consequências, entendeu? O pós-tragédia vai ser uma coisa muito dramática para o povo gaúcho. Que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Porque tá todo debaixo da água, nem baixou ainda, você não sabe o tamanho do prejuízo, né? Rafael Bertazzo, boa tarde, procurador. Seja bem-vindo aqui, doutor. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a sua audiência, seus espectadores. Eu acho que antes de mais nada, eu também tenho que fazer a minha saudação e prestar minha solidariedade ao povo gaúcho pela minha origem, como a gente conversou, né? Eu sou filho de um pai gaúcho, nascido em Santiago, criado em Esteio, que o prédio que morava está 1,5 metro debaixo d'água. Então, assim, a situação lá é calamitosa, de guerra, vai afetar todo o Brasil. Já se fala, inclusive, em questão de entre safra de arroz, porque a produção de arroz vai ser afetada, e nós temos que pensar, sim, nesse momento de solidariedade com o Rio Grande do Sul. Bem, você falou do arroz, eu li alguma coisa lá que a produção de arroz, o que foi colhido, que foi armazenado, é suficiente para abastecer o mercado. Talvez o que venha importado, talvez tenha sido essa a ideia do governo federal de anunciar uma autorização para importação de arroz para regular preço, ou para dar uma regulada no mercado, até porque a gente não sabe, a questão não é só ter a produção, é o escoamento, porque as estradas estão todas prejudicadas. Acontece lá, Rafael Choi, acho que você concorda, uma coisa que é preciso ter muito cuidado nessas horas. Por exemplo, você pega, o arroz sobe o preço lá, se você for no mercado agora e o arroz tiver subido o preço, os caras vão enlouquecer, vão querer levar o PROCON, chamar a polícia, não sei o que hora. Tem certas coisas que o comerciante, não é que ele queira aumentar o preço, é que o custo para ele levar o produto até lá, você imagina um cara que tem um comércio, um lugar cujas estradas ficaram bloqueadas ao redor. Ele, por produto que chegava de caminhão e custava X, vai custar mais caro, bem mais caro, para ele pagar não sei quem, pagar uma balsa, pagar um barco, pagar carregadores para tirar do caminhão, atravessar uma estrada, atravessar um rio, levar até, vai custar mais caro. Então, muitas vezes o preço sobe nessas horas de crise, por quê? Pelo grau de dificuldade em você fazer a logística do teu produto. Não é só pela ausência. O arroz, por exemplo, eu estou dizendo, não tem, me parece que não está faltando arroz para abastecer o mercado. Mas algumas coisas, isso está criando uma confusão lá generalizada. Tem gente se revoltando com alguns preços que subiram, entendeu? E o comerciante fica com as mãos amarradas. Ele, você está explorando a miséria, as pessoas estão arrebentadas, mas se eu não vender, eu vou quebrar, vou ficar eu de mãos amarradas ali. E se eu vender pelo preço que eu vendia, sabendo que para chegar aqui está muito mais caro, né? Como é que eu vou fazer? Ele tem que pagar o cara que vai atravessar o rio para ele ali com a carga dele, né? Com a carga de qualquer produto que ele for vender, azeite, massa de tomate, sei lá o que, feijão, arroz, enfim, tudo. Isso é outro problema que foi criado lá também, que essa. Enfim, a quantidade de problemas que vem pela frente, como disse o Choi, esse pós-guerra já está sendo dramático porque a chuva não está dando sossego. Mas mesmo quando a coisa amenizar, você vai ter um caos lá para resolver, você vai ter um caos, porque as cidades que foram alagadas, Eldorado do Sul, Cruzeiro, Esteio também, muitas cidades, Canoas, como é que você vai autorizar as pessoas a voltarem para casa? Vai voltar para casa, e se a casa desabar, e se quem é que vai dar um laudo de que a estrutura daquela casa, Choi, não está comprometida, né? De que a base daquela casa não está comprometida e a casa pode desabar, porque afinal de contas teve casa que você disse, no prédio que você morava, 1,5 metro de água. Tem prédios que você olha lá que tem 3 andares, a água chegou no 3º andar, pô.
Água, casas boas, eu vi um vídeo hoje, vários, casas boas de 3 andares. A água chegou no 3º andar. Como é que você vai liberar pode voltar para casa? Você coloca em risco a vida das pessoas de novo, né? Mas bem, essa é uma questão que o país tem que tocar. Eu estava dizendo hoje, Choi, o povo gaúcho, os gaúchos já mataram gaúchos para nós continuarmos republicando, para manter a república. A Revolução Farroupilha foi isso, né? Gaúchos mataram gaúchos para a gente continuar sendo brasileiro, né? Isso foi uma coisa que uma tragédia na história do Rio Grande do Sul e que resulta em toda aquela história de guerra que formou aquele povo. Hoje o Brasil está devolvendo essa solidariedade ao Rio Grande do Sul, né? Hoje o Brasil está devolvendo esse espírito, né? Hoje a República está salvando gaúchos, está salvando vidas, está devolvendo vidas, né? Que os gaúchos tiveram que tirar numa guerra sangrenta para que nós continuássemos brasileiros, né? Para que nós não ficássemos separados do restante do Brasil. Mas, Jefferson, se você me permite, esses tempos de crise, né, que a gente vive, e nós aqui em Manaus sofremos muito com a crise, especialmente da pandemia, né? Acho que nós fomos talvez o local mais afetado do Brasil, e o prefeito Davi Almeida foi prefeito na pandemia, né? Eu lembro que até a posse como prefeito foi prejudicada, as cerimônias foram prejudicadas, assumiu a prefeitura, teve que lidar aí em poucos dias com essa maior crise humanitária que a gente viveu no mundo, né? E graças a Deus os serviços públicos funcionaram, com aquela dificuldade no município, os serviços básicos de saúde, UBSs, ambulâncias, todas funcionaram. E nesse momento, ainda reflexo desse período de crise que a gente viveu nos últimos anos, a gente teve um reflexo também na arrecadação, nas dívidas tributárias, as dívidas que ficaram. O manauara, ele não gosta de estar devendo, né? Eu acho que isso é algo que incomodava muito o prefeito Davi, ter algo que pudesse dar essa resposta para que todo mundo pudesse se regularizar, especialmente depois desse período de crise, né? Ninguém gosta, né? Você tá ali, receber uma cartinha de que tá devendo. Todo mundo, acho que um dos prazeres da vida é você pagar suas contas, né? E o prefeito Davi estava muito preocupado com relação a isso, né, Bertazzo? De ter um programa no município que pudesse resgatar, né, esse direito do cidadão de zerar sua dívida, de seguir sua vida adiante, uma forma justa, reconhecendo o período difícil que foi para a cidade, para todo mundo, né? Acho que no Rio Grande do Sul a gente vai ter momentos de anistia, a gente vai ter momentos aí. Hoje tem que salvar vidas e botar tudo para funcionar, né? Mas acho que no momento posterior a gente vai ter que ter uma ação do município de Porto Alegre, do governo do estado, para dar essas respostas que o setor produtivo funcione. E é nesse contexto que o Dívida Zero, né, meu procurador-geral, surge para tentar resgatar esse momento de crise que o manauara viveu com relação ao pagamento dos seus tributos e agora conseguir aí dar até 100% de desconto no pagamento das dívidas, não é isso, Bertazzo? Procurador-geral do município, Rafael Bertazzo, o que é o Dívida Zero? Eu vou tratar esse assunto bem didaticamente para as pessoas poderem entender e se beneficiar, porque você fala, a gente explica, que se explicar muito tecnicamente as pessoas acabam não entendendo, certeza, né? Jefferson. Ou confundindo e complicando as coisas. Então é uma notícia muito boa, sem dúvida, para quem deve tributos à prefeitura de Manaus, certo? Se você tem alguma dívida de ISS, de IPTU, de alvará, essas coisas com a prefeitura, o Rafael vai explicar agora exatamente o que é o Dívida Zero. Jefferson, nesse contexto que o Dr. Marco Aurélio Choi falou, quando assumimos a PGM, nós nos deparamos com o cenário de que o município é um dos maiores credores de tributos, não só da região norte como do Brasil. Só para ter uma ideia, na justiça nós temos aproximadamente 500 mil de processos judiciais cobrando tributo, o que repercute numa dívida consolidada de quase 9 milhões de reais, ou seja, é um valor muito alto. E aí, se você me perguntar qual é a recuperação... Meio bilhão na justiça. Meio bilhão de processos. 500 mil processos. 9 bilhões de dívida. 9 bilhões de reais. Ou seja, nós temos 500 mil de processos, 500 mil processos. Você tem um orçamento de um ano tramitando na justiça. Em resumo, é isso. Agora, se você me perguntar, Gerson, quanto você recupera disso? Eu recupero 1% na justiça. Essa que é a minha recuperação.
é muito baixo o valor do que eu cobro na justiça que eu recupero. E nesse contexto que nós trouxemos o programa do Dívida Zero, que nada mais é, usando o português muito claro, que é um programa de renegociação de débito. Da mesma forma que as instituições financeiras fazem a sua renegociação, as concessionárias de energia de água fazem a renegociação, então o município de Manaus, a prefeitura também está abrindo o seu programa de renegociação para quitar débitos de origem tributária, tais como IPTU, ISS, alvará e taxa de verificação e localização. Quer dizer, eu tenho meu IPTU que eu não paguei ano passado, tem gente que tem, eu conheço gente que tem 7 IPTUs atrasados, aquela confusão já na justiça, né? Não tem nenhum impedimento. O que eu faço e até onde eu posso negociar? Qual é a vantagem que a prefeitura está me dando para dizer assim, vem aqui pagar o que você deve, que nós vamos te dar isso e isso de vantagem? Veja bem, Jefferson, é importante a gente colocar para os seus espectadores que o IPTU, o tributo em geral, tem que estar inscrito em dívida ativa para poder ser negociado. Não precisa estar na justiça, tem que estar pelo menos inscrito em dívida ativa. Inscrito em dívida ativa, podemos abrir... O que é o inscrito em dívida ativa? Que a pessoa tem o IPTU, está devendo e ela não sabe o que é isso. Beleza. O inscrito em dívida ativa, Jefferson, é depois que a pessoa não paga, gera um processo administrativo que a pessoa pode se defender. Ela pode dizer por que não pagou, porque ela questiona o valor. Ou seja, encerrado esse processo administrativo que ocorre depois do vencimento do tributo, ocorre a inscrição da dívida ativa, que é onde pode haver a cobrança judicial ou extrajudicial do tributo. Porque a PGM pode tanto cobrar na justiça pela execução, bem como pode protestar ou negativar o contribuinte. Então, a inscrição em dívida ativa é esse marco que permite a Procuradoria do município tomar alguma medida mais enérgica de cobrança, ou negativando, protestando o contribuinte, ou ajuizando uma demanda para cobrar. Isso vale para o IPTU, para o alvará, para os licenciamentos? Débito de origem tributária. Tá, e agora, como é que está feito o escalonamento vão dispensar juros, correção monetária, né? Como é que tamanho tem que ser a minha dívida? Qualquer dívida, como é que fica isso? Jefferson, qualquer dívida de 0,01 centavos, eu brinco, até 2 bilhões de reais. Qualquer credor pode ingressar no programa. Não tem limite de valor de dívida. Aí o cara está nos ouvindo aqui, Choi, ele quer agora, senhor, ele não sabia, está recebendo a informação, ele está devendo lá o IPTUzinho, o alvará, um licenciamento qualquer, o que ele faz? Bom, ele pode fazer uma simulação, né, no portal. Entrar no portal, da prefeitura, Manaus Atende. cmfatende.manaus.am.gov.br/dívida zero 2024. Eu vou ter que digitar devagar, senão o Bob vai se atrapalhar ali. Joga no Google lá, CMF Atende. Isso que eu ia falar, o Choi foi brilhante. Eu ainda agora estava pesquisando, eu não sei o site de qual. Eu coloco no Google, dívida 024 Manaus, que vai. O primeiro link da busca é o do nosso programa. Então, dívida 024 Manaus, coloca dívida zero em Manaus, você recebe dívida, porque o nome dívida zero já está marcado lá no Google. Então você vai colocar e vai sair, com certeza a primeira opção vai ser essa, né? Coloca Manaus, porque eu fui colocar só dívida zero, tem dívida zero de Recife também, tem dívida zero de outras dívida capitais, zero Manaus, então, né? Vamos colocar dívida zero Manaus 24, que aí vai direto para o site. E isso é importante, que o Dr. Choi falou, que nós não queremos, Jefferson, que o contribuinte tenha trabalho de ir à sede da prefeitura, forme filas. A gente quer comodidade para o cidadão. Então, o cidadão que tem acesso à internet, faça da sua casa simulação, seja no à vista ou no parcelado, e deixe só para ir à sede da prefeitura quem tem alguma dificuldade de acesso à internet. Para evitar o trânsito. Evitar o trânsito, deslocamento também, aglomeração de pessoas, tudo isso que... Agora, Bertazzo, você falou que a gente recupera, a expectativa de recuperar desses 9 bilhões que estão tramitando aí de dinheiro na justiça, bilhões, né? A expectativa de recuperação de sucesso é 1%. Por que isso? O que trava? Para quem sabe que existe essa dívida com o município, né? Deve ficar perguntando, os caras vão dar calote, o cara não vai pagar, por que isso? Jefferson, tem vários fatores que levam em consideração essa baixa taxa de recuperação do crédito na justiça. Começa pelo próprio processo em si de constituição da dívida, como a gente viu. O contribuinte, quando ele não paga, isso gera um processo ainda que ocorre no final da inscrição em dívida ativa. Isso, tu imaginar, não é só um contribuinte que não paga, né? Eu falo que o tributo,
quando a pessoa deve e tem um concurso de crédito, é a última coisa que o sujeito paga. Porque vamos pensar no empresário. No empresário, quando ele começa numa crise, ele quer primeiro pagar seus trabalhadores, né? Ele quer garantir o sustento de uma família. E aí deixa uma conta de tributo para trás. Não é porque a pessoa não gosta de pagar tributo, mas é uma questão de opção. Então, quando há essas situações, eu coloco que o processo em si da constituição do crédito é demorado e a dívida, ela já chega antiga na justiça. Ou seja, imagina, às vezes a gente tem problema na justiça de achar o endereço do contribuinte. Ou o contribuinte morreu, mudou. Tudo isso gera um entrave que faz dificultar a recuperação do crédito na justiça. Por isso que a nossa política da PGM agora é em desjudicializar, em reduzir o acervo da dívida na justiça e trazer o contribuinte para negociar com a gente. É melhor, às vezes, a gente abrir mão de um pedaço de juros e da multa do que a gente fazer um processo na justiça que não vai ter nenhuma perspectiva de êxito. Isso não passa, Bertazzo, Choi, para as pessoas a ideia de que é negócio não pagar e aí depois negociar e pagar menos lá na frente, pagar sem correção? Tipo assim, eu tenho uma dívida lá de R$3.000, vamos supor. Aí eu digo, bom, se eu tiver juros e correção, daqui a 3, 4, 5 anos eu vou pagar uma dívida considerável. Mas como eu vou pagar os mesmos 3.000, não é negócio eu me acomodar e esperar para não pagar? Ou seja, usar o dinheiro em vez de pagar a dívida. Acaba virando investimento, né, Jefferson? Isso que a gente tem uma preocupação com isso, é uma preocupação muito pertinente que você coloca aqui. Quem adere ao programa Dívida Zero tem uma limitação de tempo para aderir depois num novo programa, justamente para evitar essa cultura da inadimplência, né? Beleza, a gente entende, como o Choi falou, que existe um cenário de excepcionalidade, seja porque o negócio quebrou por razão da pandemia, seja porque o negócio se dificultou por causa da estiagem. Nós fizemos um momento especial agora, ainda é um momento diferente. Então, nós, mesmo assim, nós temos esse cuidado de evitar esse estímulo à cultura da inadimplência com o programa. E as pessoas que aderirem ao programa, agora, seja empresas ou pessoas naturais, elas terão uma trava para aderir a outros programas, justamente para não estimular a inadimplência. Não ficar aquela cultura que a gente sabe que acontece, agora tem uma anistia, eu pago e aí depois eu só pago quando tiver próxima, como você bem colocou aqui. Qual é a expectativa de arrecadação de receita, de retorno? Vamos lá, vai sair de 1% para quanto, mais ou menos, com essa... deve ter uma previsão, uma meta, né? Olha, Jefferson, eu faço a conta baseado no primeiro piloto de renegociação que a gente fez, que foi no final do ano passado. No final do ano passado, nós fizemos um programa só com IPTU, ou seja, só com tributo, com IPTU. Eu lembro. E aí foi um programa muito curto, porque foi um piloto, na verdade, para esse lançamento de agora. Foi de 8 de dezembro até final do ano. Naquela oportunidade, nós arrecadamos aproximadamente R$35 milhões. Agora, com essa quantidade de tributos que envolvem não só IPTU, como ISS, alvará, as taxas, nós já estamos perto de atingir essa meta do ano passado. Ou seja, a minha ideia de arrecadação, e é o que o prefeito também preconiza, é a gente chegar perto do dobro da meta do ano passado, ou seja, perto de 70 milhões. Agora, Choi, outra coisa, eu fico devendo, a ideia aqui da continuidade, se eu ficasse devendo para pegar, dar uma de malandro lá na frente, pagar sem juros, tem um detalhe, eu também tenho certidão negativa, não tenho certidão negativa, eu tô, né? Ou não? Exatamente, não tem certidão negativa, vai ter alguma dificuldade, por exemplo, para vender o imóvel, porque vai ter uma certidão negativa do imóvel. Então, assim, essas dificuldades que o devedor acaba experimentando, né, nesse momento, está sofrendo uma execução fiscal, essa execução fiscal pode gerar um bloqueio nas suas contas, né? Os riscos de quem deve eventualmente deva sofrer. Agora, sim, só lembrando que o foco inicial, né, da PGM, numa diretriz do prefeito Davi Almeida, foi atacar os grandes devedores da cidade. Nosso foco inicial foi uma dedicação nos grandes devedores. Nesse segundo momento é que nós temos um programa mais direcionado a todos em geral, de forma a reconhecer esse momento difícil que todos viveram e ter condições especiais, condições mais interessantes de renegociação. E aí não é algo que é ordinário, né? Não é algo que é comum. Ninguém vai esperar que se tenha um outro programa desses no final do ano, né? A perspectiva é de que não, né? Até para, repito, não estimular essa cultura
da inadimplência, né? É um programa pontual, um programa que, repito, existe em outros lugares, ninguém aqui também está inventando a roda, né? Mas que reconhece esse momento difícil que Manaus viveu. Rafael, eu chamo de Bertazzo, às vezes de Rafael, né? Rafael Bertazzo, porque eu chamei de Bertazzo, agora Rafael. Porque aqui a gente fica à vontade, o seu programa, meu irmão, eu tô chamando a gente esquece até que tá gravando. Eu já tô até chamando, não tô nem chamando ele de senhor procurador, tô chamando de Rafael direto, sem né? Formalidade, mas é para facilitar a comunicação aqui. Até aqui a resposta das pessoas tem sido razoável, tem sido dentro daquilo que você falou, que já estão atingindo praticamente o que foi feito com o IPTU só no final do ano passado. A resposta, a população costuma compreender isso e se livrar dessa dívida, porque tem a quantidade de pessoas, você não falou esse número não, quanta gente tem devendo IPTU, devendo essas coisas pequenininhas, que percentual dessa dívida toda de pequenas coisas que podem ser resolvidas com uma entrada na internet aqui. Jefferson, por exemplo, você falou quantas pessoas são, só de IPTU em processo judicial, ou seja, processar uma pessoa tem 220 mil só de IPTU, ou seja, ações, isso só de processo judicial, sem contar o que não foi ajuizado ainda. Você tem inscrições de dívida que não foi ajuizado, você tem quase, vamos dizer, 1/4 da população de Manaus devendo. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. E se 10% disso aí, 20% for resolverem pagar e se limpar lá, é uma receita considerável, com né? certeza, e no momento de crise que se vive, né, da estiagem do ano passado, momento de recuperação ainda no cenário pós-pandêmico, é uma receita relevante para o município. Choi, esses grandes devedores responderam à altura? Vamos lá, vou falar um negócio de meta, não é brincadeira, não alcançamos a meta lá? Sim, tivemos inclusive um grande devedor do mercado aí do distrito, uma empresa que está retomando aí o mercado, que procurou o município espontaneamente para tentar renegociar as suas dívidas. Estamos aí em negociações individualizadas com esses grandes devedores. A ideia é de que a gente tenha a ideia de justiça fiscal, né? Quem pode pagar, pague, né? E consequentemente ajude a cidade, né, Jefferson? Porque quando a gente fala em arrecadação de tributos, a gente fala em devolução daquilo que a gente está pagando com viadutos, passagens de nível, mobilidade. Acho que isso é importante, né? A gente que vive na cidade aqui, usufrui das coisas da cidade, dos equipamentos públicos, né? Agora recém-inaugurados, Mirante Lúcio Almeida. Então, tudo isso devolve para a cidade coisas que a gente precisa investir. Eu acho que a nossa participação pagando os tributos é importante também. Doutor Rafael Bertazzo, se quiser deixar mais uma mensagem, alguma coisa que você talvez tenha escapado, não sei, que seja para facilitar a vida das pessoas que estão devendo, não importa se você deve R$1 ou 1 bilhão para a prefeitura, importa que você tenha a oportunidade agora de ir lá resolver a sua vida. O transtorno às vezes não é nem estar devendo, é ter a sua vida prejudicada, porque você não tem nada consta lá que você vai buscar lá na prefeitura, você não pode ter. Se você está inscrito lá na dívida ativa, como é que você vai pegar um alvará de nada consta lá para vender o seu imóvel, por exemplo? Jefferson, a gente como bom brasileiro já deveu alguma vez na vida, né, mano? E que satisfação você eu descobri esses dias que eu devia um monte de continha de 2011 para Oi. Tudo de 50, 20, 30, 40 reais. Eu tava lá com o meu nome desse tamanho no Serasa. O prazer que você tem de resgatar a sua dívida, né? Eu acho que isso é importante. E foi também pertinente que o Jefferson colocou aqui, porque uma dívida repercute na ausência da certidão negativa. Sem certidão negativa, o prestador de serviço não pode participar de uma licitação da prefeitura, não pode participar de uma licitação do Estado. Ou seja, há um bloqueio na vida de um empresário ou de uma pessoa física, porque a pessoa pode estar, como o Choi colocou, com uma execução e depois estar com as contas bloqueadas. Então, assim, dever não é algo bom. Então, a prefeitura, a PGN está de portas abertas com um programa para que a gente regularize a situação. E eu acho que é bom colocar, Jefferson, que passou batido naquela hora, a faixa de descontos também. A gente falou tanto disso, aí eu acabei suprindo essa parte. Pagamento à vista é 100% de desconto de juros e multa. Pagamento à vista? 100% de descontos em juros e multa. Independente do tamanho da dívida? Independente do tamanho da dívida. Como eu falei, de R$1 a 1 bilhão é 100% pagamento à vista. Ou seja, uma vantagem, principalmente para aquele pequeno devedor que tem uma dívidazinha de 80, 100 reais, que está a situação. Porque numa dívida de 100 reais, se a gente colocar aqui 80 reais de juros e multa, só correção, 20, né? Só correção.
Não, e vamos ver, se o cara tem uma dívida de R$200, né? E tá lá 5 anos com essa dívida, pagar com juros e correção, ele vai pagar uma grana considerável. Ele não vai pagar, mas nem a pau esses R$200, né? Não, vai sair. E agora não voltou aos R$200 ele pagar à vista. Na verdade, vai ter só a correção monetária, que a correção é diferente dos juros. Sim, vai ter só um valorzinho de correção. Porque não é injusto pra quem pagou à vista, né? Pagou R$200 há 2 anos, é uma coisa. Porque a correção só é a reposição da inflação, né, Jefferson? Não é diferente de juros, então só vai ter a incidência da correção para quem paga à vista. Aí, a partir de 12 vezes desce para 90 e o nosso patamar mínimo é 60% em parcelas até 60 vezes. Olha, ainda vai parcelar em 60 vezes, mas quem parcelar em 60 vezes tem desconto de 60%, ou seja, de mais da metade da dívida. Não tenha dúvida que essa dívida pode ser eliminada num curto prazo, num clique seu, 2, 3 cliques aqui no computador, até no seu celular, se você tiver acesso à internet, para evitar continuar com essa pendência. Doutor Rafael Bertazzi, se quiser colocar mais alguma coisa, Choi, o microfone é de vocês. Só agradecer o espaço, a sua audiência e colocar a prefeitura à disposição para todos os contribuintes nesse momento difícil que está suas dívidas. Meu amigo Jefferson, obrigado. Estou recebendo mensagens aqui até do Rio de Janeiro, dizendo que estão assistindo o programa do Jefferson Coronel, meio-dia aqui. Impressionante, olha, eu fiquei agora. Eu fiquei impressionado. Eu tirei várias perguntas que chegaram para mim aqui. Eu acabei não citando nomes aqui, mas várias perguntas que chegaram aqui eram nesse sentido de saber o que você explicou agora aí. O tamanho do desconto, a faixa de desconto aí, tá, beleza. Rafael? Marco Antônio Choi, meu querido amigo Choi, Marco Choi, procurador do município, Rafael Bertazzi, procurador-geral do município. Obrigado pela presença de vocês. Se precisarem de mais espaço para divulgar isso aí, é uma prestação de serviço que a gente faz para colocar a vida das pessoas em dia. É isso. Obrigado, Jefferson. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. A gente vai fazer um intervalo. Eu volto depois do intervalo aqui no meio-dia com Jefferson Coronel pela nossa rede Onda Digital. Notícias do Amazonas. Saúde. Mais de 300 crianças foram atendidas no programa Alta Oportuna, lançado em abril deste ano pelo governo do estado e que entrega um kit de medicações necessárias para que os pais ou responsáveis continuem o tratamento em casa após a alta hospitalar. O programa faz parte do plano de ações da Secretaria Estadual de Saúde para minimizar o impacto do período sazonal de síndrome respiratória aguda grave na rede pública de saúde. Mais investimentos. O governo do Amazonas está reforçando a rede de saúde com a entrega de novos tomógrafos. A primeira unidade a receber o reforço foi o Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, referência no tratamento de lesões no cérebro e coluna. Também receberão tomógrafos o HPS João Lúcio e o Hospital Francisca Mendes. Os equipamentos permitem exames de imagem de melhor qualidade e diagnóstico preciso. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. A Fogás tem uma história de compromisso com a sua segurança e com a sua comodidade. Ao escolher Fogás, você também escolhe mais variedade e qualidade com a linha completa de botijas, que você pode destrocar sempre que precisar. Contar com uma rede de revendas capacitada e próxima de você. Ligar para o revendedor ou pedir pelo app, pesquisando preços na sua região. Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade. Começa agora o Manaus em 60 segundos. Revitalização. O passeio do Canteiro Central entre as avenidas Beira Mar e Beira Rio, no Coroado, será revitalizado. O objetivo é melhorar o tráfego de pedestres nas duas avenidas, igual ao modelo do passeio do Mindu. Serviços. Acontece amanhã e na quarta-feira os atendimentos do Procon Manaus nos bairros, com serviços de orientação, registro de reclamações e recebimento de denúncias. A ação acontece na Galeria dos Remédios, a partir das 8:30 da manhã. Trânsito. Uma série de ações de sinalização viária estão sendo promovidas pelo IMMU em diversas regiões da cidade, como na Avenida Perimetral Ponta Negra, onde a sinalização horizontal recebe reforço para garantir maior visibilidade e segurança. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Saiu na Onda Digital. Justiça com as próprias mãos. Suspeito de cometer assalto é espancado até a morte em Manaus. Quer saber mais?
Acesse o portal da redehondadigital.com.br. Onda Digital. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Onda Digital. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bem, nós estamos retornando aqui ao meio-dia com Jefferson Coronel desta segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Eu vou fazer um comentário aqui sobre o quadro eleitoral aqui em Manaus, os candidatos, ou melhor, os pré-candidatos a prefeito, mas antes eu vou a Eletros, que é dirigida pelo José Jorge, que é um cara que saiu daqui de Manaus, um baita técnico, baita executivo. É o presidente da Eletros, que é a indústria, a instituição que congrega os representantes da indústria eletroeletrônica no Brasil. Tem sede lá em São Paulo, mas tem várias indústrias deles aqui em Manaus. A maior parte, eu acredito que esteja localizada aqui em Manaus, os associados da Eletros. E eles mudaram o quadro da diretoria da Eletros. Eu aproveitei este gancho, né, para conversar com o José Jorge, mandei algumas perguntas para ele. E ele respondeu, e nós vamos exibir esses vídeos com as perguntas e as respostas agora, que interessam muito a Zona Franca. Inclusive, dentre as perguntas e respostas, pode sentar aí, Lucas, as perguntas e respostas nós temos relacionadas à regulamentação da reforma tributária, que é um assunto que diz interesse pontual, específico a nós todos que moramos aqui em Manaus por causa da Zona Franca. Vamos ver então o questionário que foi feito para ele. Presidente José Jorge, boa tarde. Estou falando com o senhor direto aqui de Maués, a terra do Guaraná, que o senhor conhece e sabe a importância que tem, principalmente para a economia do estado, né? Aqui agora não é só Guaraná, aqui também tem açaí agora e tem outras coisas que estão acontecendo na cidade. Mas basicamente, presidente, essa mudança de diretoria, essa atualização da diretoria da Eletros, o que representa isso para a instituição, que representa uma série de indústrias que estão inclusive no Distrito Industrial de Manaus. O que isso representa para a dinâmica, para a atuação da Eletros no país e especificamente na Zona Franca de Manaus? Boa tarde Jefferson Coronel, a todos os seus ouvintes, a todos aqueles que nos assistem também pela internet. O meu cordial abraço e carinho a todos. Que bom que você está em Maués, terra do Guaraná, uma cidade que eu tenho o maior carinho. Aproveito para mandar um abraço aí a todo o povo de Maués, que também faz com que o Amazonas seja conhecido mundialmente pela sua maior riqueza, que é o Guaraná de excelente qualidade, que é produzido há centenas de anos no município de Maués. Bem, a Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a entidade que eu presido, ela representa a indústria eletroeletrônica brasileira. São 34 indústrias, as maiores e mais importantes indústrias do setor eletroeletrônico do Brasil, instalados no Brasil, empresas nacionais e multinacionais, que se reúnem aqui na Eletros, que são associados da Eletros, e aqui discute toda
tudo relacionado à política industrial, às questões tributárias, a melhoria do ambiente de negócios, questões ambientais, o lado social do país também, tendo como mola propulsora o fortalecimento, a consolidação e o crescimento e desenvolvimento da indústria eletroeletrônica no Brasil. Especificamente para o Amazonas, especificamente na Zona Franca de Manaus, a nossa associação, das 34 empresas associadas, 22 estão instaladas no Polo Industrial de Manaus. Essas empresas, o setor eletroeletrônico e eletrodoméstico da Zona Franca de Manaus, considerando também um bem de informática, ele responde aí por mais ou menos 50% do faturamento e 50% da geração de emprego. Ou seja, é um setor relevante, é um setor importante para o desenvolvimento econômico sustentável do Amazonas e da região amazônica, e essas empresas são associadas elétricas. A gente acabou de ter a renovação agora do Conselho de Administração, que é o órgão maior da associação, que tem agora, foi reconduzido ao cargo de presidente do conselho, o Edvar Feder, que é da empresa Elgin, instalada na Zona Franca de Manaus há mais de 30 anos. Na linha de ar-condicionado, nós temos o novo vice-presidente do conselho, Mauro Apor, que é da empresa Philco Britânia, também instalado na Zona Franca de Manaus há muitas décadas. No setorial de linha marrom, especificamente, principalmente televisores, foi reconduzido ao cargo de vice-presidente da linha marrom Daniele Cardani, que é da empresa TCL Sempre, também instalada na Zona Franca de Manaus. No setorial de linha branca, assumiu Fernando Pelanda como vice-presidente do setorial de linha branca da empresa Electrolux, também instalada na Zona Franca de Manaus. E no setorial de portáteis, o Jacques Krause foi reconduzido à vice-presidência, ele é da empresa Mondial, também instalada na Zona Franca de Manaus. Lógico que todas essas empresas elas estão instaladas na Zona Franca de Manaus, mas também estão em outros estados. Mas aí mostra também a importância da Zona Franca para a Eletros, a atenção que a Eletros demanda à Zona Franca, muito especificamente por conta desse número relevante de empresas associadas que estão no Polo Industrial de Manaus. Presidente, quantos empregos a Eletros gera no país? Com quantas indústrias? Como é que estão geograficamente distribuídas essas indústrias? E especificamente no Amazonas, em Manaus, no nosso polo industrial, quantos empregos as indústrias ligadas à Eletros estão gerando? Jefferson, a Eletros tem 34 empresas. Hoje a Eletros tem 34 empresas associadas. Elas estão divididas aí em 11 estados. Nós estamos nas 5 regiões do país, desde o Amazonas, passando pelo Ceará, Pernambuco, Bahia, todo o sul do país, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, em todos esses estados as nossas empresas estão instaladas. Nós geramos no Brasil todo mais de 200 mil empregos diretos. Especificamente na Zona Franca de Manaus, como eu comentei agora há pouco, nós temos aí mais ou menos 45%, quase 50% da mão de obra do setor eletroeletrônico, eletrodoméstico, bem de informática, né, que a Eletros representa. E a questão do faturamento, no Brasil todo, nós representamos 3% do PIB da indústria. Especificamente para o Polo Industrial de Manaus, nós representamos aí mais ou menos a metade do faturamento. Ano passado, o faturamento da Zona Franca foi da ordem de 160 bilhões de reais. As empresas do setor eletroeletrônico, eletrodoméstico e de bem de informática responsável por cerca de 60, 80 bilhões de reais de faturamento. Então, nós somos um setor muito forte no país, temos uma relevância muito grande no país, temos uma geração de emprego das maiores e com um detalhe, é uma geração de emprego, Jefferson, de qualidade. Os nossos funcionários, obrigatoriamente, até porque as nossas fábricas têm muita inovação, tem muita robotização, tem muita pesquisa e desenvolvimento implementado na linha de produção, o nosso trabalhador ele tem que ser treinado. Então é uma mão de obra de qualidade, né? Isso é um diferencial do setor eletroeletrônico no mundo, e aqui no Brasil a gente não tem por que ser diferente. E é um orgulho nosso da Eletros termos associadas que investem maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, na Zona Franca de Manaus,
dos mais de R$1 bilhão investidos em P&D, boa parte, a grande parte, 90%, vem do setor que a gente representa, o setor de eletrodoméstico, eletroeletrônico e bens de informática, mostrando aí o compromisso de fato do setor com a Zona Franca de Manaus. E no Brasil, a gente tem essa representação aí de 3% do PIB da indústria, também algo relevante. Nós estamos na casa de todas as pessoas. Todas as pessoas têm produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, bens de informática, produzidos pelas nossas empresas associadas. E essa é a relevância, essa é a importância do setor para o Brasil, para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, geração de emprego em todo o país. Presidente José Jorge, uma das preocupações da Eletros é manter, claro, o nível de empregos, manter as indústrias em plena atividade, superar as dificuldades que podem advir da economia, mas garantir qualidade nos produtos. O que o senhor poderia nos dizer a respeito da atualização qualitativa daquilo que é produzido pelas indústrias ligadas à Eletros? E aí eu lhe pediria especificamente na Zona Franca de Manaus para analisarmos o ponto de vista da competitividade dos produtos que fazemos lá. E sobre os mercados nós temos grandes oportunidades. A gente tem de fato um mercado na América Central muito promissor, mas que infelizmente a gente não consegue alcançar. Nós temos nossos vizinhos no Cone Norte, Equador, Colômbia, Chile, Peru e até aqui um pouco mais a Bolívia, que junto com, já no Cone Sul, com o Paraguai, Uruguai e Argentina, são mercados promissores dos nossos produtos. Muitos desses países são atendidos com produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, eles são atendidos com produtos que vêm da Índia, da China, do Vietnã, e eles podendo ser comprados na Zona Franca de Manaus. Nós temos que superar a questão logística. Eu tenho acompanhado toda a tratativa que tenha ocorrido e liderada pelo superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, no novo modal, numa nova rota da Ásia para a América, passando pelo Pacífico e não vindo pelo Atlântico. Isso vai reduzir em mais ou menos uns 20 dias, 25 dias, todo o transporte no horizonte de 3 meses, vai ter uma redução de 20 dias dos produtos que sairão da Ásia e chegarão até a América do Sul. E onde está o ponto de importância? Nós poderemos receber insumos para o polo industrial de forma mais rápida e mais barata, por conta de uma diminuição no custo desse logística de transporte, e nós vamos poder exportar produtos nossos, sejam eles fabricados na Zona Franca de Manaus, produtos industriais ou produtos da nossa agroindústria ou da nossa bioeconomia para os países vizinhos e também alcançando, já que esse navio vai voltar para a Ásia, ele pode estar levando ali os nossos produtos regionais da nossa bioeconomia e até mesmo os produtos fabricados no polo industrial de Manaus. O alcance de novos mercados passa por uma reavaliação e um novo reposicionamento da nossa infraestrutura, seja de portos, de aeroportos e também de rotas, né? E também algumas alterações em algumas regras de normas, e a gente já está trabalhando com o Inmetro sobre isso, a gente já está trabalhando com os órgãos internacionais. Nós da Eletros fazemos parte da Associação Latino-Americana da Indústria Eletroeletrônica, a qual eu tive o prazer de presidir essa associação há 2 anos atrás. E essa é uma pauta interessante também, que a gente toca muito, que é o acesso dos produtos fabricados no Brasil junto a outros mercados. Isso é uma oportunidade tremenda para a Zona Franca de Manaus, já que a gente está muito perto do Caribe, da América Central, que é o mercado consumidor basicamente atendido pelo México e por outros países, e os países do Cone Norte. Então a gente tem uma grande oportunidade de até aumentar em 40%, 50%, 60% a produção da Zona Franca de Manaus, se a gente conseguir ter acesso a esses produtos do Caribe e dos países do Cone Norte. Presidente, uma das preocupações maiores deste ano de 2024, que todo o setor industrial e toda a economia do país tem, é quanto à regulamentação da reforma tributária. E as implicações dela em cada região, em cada setor produtivo, há diferentes raciocínios e muitas teses a respeito disso, mas nós temos a preocupação específica, Zona Franca de Manaus, garantir as vantagens comparativas, garantir o nível de emprego, garantir a competitividade, inclusive abrir novos mercados.
né, aqui na região do Caribe, aqui na região mesmo da América do Sul, há mercados que estão à nossa disposição aí, e há um receio muito grande de que percamos, né, possamos perder competitividade quando a reforma tributária estiver assentada. Não neste momento inicial, onde nem todo mundo sabe tudo que vai vir de consequência. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso e já lhe agradecendo sua participação no meio-dia. Jefferson, muito obrado pela oportunidade. Desfrute aí a sua viagem em Maués. Ratifico meu abraço carinhoso à cidade de Maués, a todo o povo de Maués, uma cidade que eu conheço, que das mais belas, inclusive, do nosso estado. E eu agradeço muito aí a oportunidade. A Eletro está sempre à sua disposição, agora com o seu conselho de administração renovado, motivado ainda mais. A gente tem uma pauta específica para discutir, que é a regulamentação da reforma tributária, mas nós também temos assuntos relacionados à logística reversa, nós temos assuntos relacionados a a melhoria do ambiente de negócios, as exportações, a competitividade. Agora há pouco tivemos uma reunião aqui na associação com os fabricantes do setorial de linha branca, onde em Manaus é fabricado o micro-ondas, que é do setorial de linha branca, e também lavadora de roupa. Todos esses dois produtos são fabricados no Brasil, exclusivamente na Zona Franca de Manaus. E a gente estava trabalhando aqui na construção de uma política que a gente está também tratando com o governo federal, de facilitação de acesso da população a esses produtos da linha branca de forma mais facilitada. Hoje nós temos lavadoras de roupa, nós temos refrigeradores, nós temos fogões com consumo de energia e de água muito menores. E só que a população não está tendo acesso a eles. A gente precisa, como no mundo todo aconteceu, ter um estímulo, uma política de estímulo para que a população possa ter acesso facilitado a esses produtos, seja através de linha de financiamento com juros subsidiados, com uma redução dos impostos para esses produtos, para que a indústria possa repassar esses produtos com preço ainda mais interessante, seja através de ações de fato, políticas públicas. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele pode sim ser entregue, melhorado os imóveis, entregando esses imóveis com os eletrodomésticos. O governador Wilson Lima nos procurou recentemente, questionando se a gente poderia fazer uma parceria, porque há um plano habitacional, uma política habitacional muito forte no estado do Amazonas, e que, salvo engano, vão ser entregues cerca de 20 mil casas, 20 mil imóveis, e ele nos procurou para dizer: Jorge, é interessante a gente também que alguns desses imóveis sejam entregues com eletrodomésticos. A gente pode tentar construir, a gente também está dialogando com alguns entes, com alguns técnicos do governo do estado, para tentar viabilizar isso daí. Ou seja, é um setor eletroeletrônico dinâmico, está na casa de todo mundo, é muito forte na Zona Franca de Manaus, é o segundo maior produtor de ar-condicionado, por exemplo, do mundo, é a produção de ar-condicionado na Zona Franca de Manaus. Então, a Eletros, como representante dessa indústria, dessas indústrias, e desse setor, a gente está muito empenhado em melhorar o ambiente de negócios, em gerar ainda mais emprego, em fazer com que todos os estados onde nossas empresas estão instaladas, eles se desenvolvam, eles cresçam, para a gente continuar gerando mais emprego e necessidades. São 29 cidades que nós temos fábricas, em 11 estados. Então, são 48 fábricas que nós temos no Brasil todo. Então, esse é o perfil, esse é o intuito, esse é o propósito da Eletros e das suas associadas no que diz respeito ao desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. Então, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho. Estamos numa atuação muito forte, ajudando os irmãos gaúchos. Você que é um gaúcho, você é um amazonense gaúcho, né, Jefferson? É um gaúcho tomador de chimarrão e um amazonense comedor de tucumã, ou um gaúcho comedor de tucumã e um amazonense tomador de chimarrão. Mas a gente sabe que seu coração é dividido entre o Amazonas e o Rio Grande do Sul, e nós temos empresas associadas instaladas no Rio Grande do Sul que estão sentindo na pele isso daí. Nós já fizemos várias doações individuais de nossas empresas para o povo gaúcho, num ato de solidariedade. A gente deve estar fazendo nos próximos dias uma doação da Eletros junto com as suas associadas, numa ação solidária muito forte também, já no segundo momento, que é quando as águas começam a baixar e que a problemática aí que aparece na sua intensidade também. Então a gente está muito irmanado aí ao povo gaúcho, então
receba a nossa solidariedade, você que é um gaúcho de nascença, nascido no Rio Grande do Sul, leve a todos os irmãos gaúchos nossa solidariedade, o nosso carinho e a nossa atenção. É isso. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente existe, e a Eletros, mais uma vez, agradece a oportunidade, a Eletros e suas associadas, de estar aqui no programa contigo. Um grande abraço, Jefferson, um abraço a todos os ouvintes, um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo também. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus aí, contem com a gente sempre. Bem, estamos retornando aqui ao estúdio do Meio Dia com Jefferson Coronel. Essa entrevista eu mandei as perguntas feitas quando eu estava ainda lá em Maués. Ele já respondeu, por isso que a gente exibiu aqui, porque é um assunto, é uma entidade que diz muito respeito a milhares e milhares de empregos que são gerados, como ele disse, pelas indústrias ligadas a Eletros, que estão instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus. O Meio Dia, obrigado ao José Jorge do Nascimento, que é o presidente da Eletros, ele que é daqui de Manaus. A gente volta amanhã, na próxima terça-feira, então amanhã, aqui no nosso Meio Dia com Jefferson Coronel. Programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos.